Estamos nos encaminhando, então, para as atividades finais do nosso Fórum de Educação. Espero que até agora vocês tenham gostado de todo esse conteúdo e toda a experiência compartilhada. Bom, agora vamos ter a última palestra, que é a palestra Saúde Emocional do Professor Contemporâneo, com a nossa convidada Paula Lousada, que é mestre em enfermagem e especialista em inovação. Seja bem-vinda, Paula. Paula, nos escuta? Paula, só liga a tua câmera, por favor, para a gente não estar aparecendo. Deixa eu ver se eu acho aquela também. Paula, está ouvindo a gente? Ah, agora sim. Bem-vinda, Paula. Obrigada, boa tarde. É com você, Paula. Então, estamos ansiosos pela sua palestra, por favor. Tudo bem, Isabela, muito obrigada. Boa tarde a todos pela presença, né, em virtude de todo esse contexto que nós estamos vivendo, conseguir articular as nossas atividades no momento em que nós podemos compartilhar experiências é sempre muito louvável, salutar e importante, né? Uma parte da apresentação hoje envolve justamente isso, um pouco, né, da minha experiência enquanto docente nesse tempo de pandemia, que não tem sido fácil para ninguém por diversos sentidos, né? Não só o que envolve a nossa vida profissional, mas também a nossa vida pessoal, familiar, e particularmente, né, com esse trabalho agora de forma remota, até mesmo esse momento que nós estamos vivendo agora, né, feito desta maneira, em virtude da pandemia, vem mostrando, né, o quanto a mudança tem sido imposta de uma forma muito impactante, muito rápida, e é claro que as pessoas têm tempos e ritmos diferentes, e isso, sim, infelizmente, pode levar ao adoecimento de muitos, que é o que nós vamos falar um pouquinho nessa palestra em relação aos profissionais da área da educação. Deixa eu só ajeitar aqui para, acho que assim ficou melhor, para poder ver a apresentação. Vocês já estão conseguindo ver na tela? Sim, está aparecendo para vocês? Bom, então, né, falando um pouquinho sobre a saúde emocional do professor contemporâneo, eu sou professora universitária há mais de 10 anos, sou enfermeira de formação e tenho minha especialização em dermatologia e trabalho com um foco muito específico, que são as psicodermatologias, que, pela minha experiência, o que eu venho acompanhando, tem aumentado muito, até por causa da pandemia e todas essas questões psicoemocionais que todos nós estamos vivendo. Então, a pandemia do Covid-19, né, já estamos indo para o segundo ano do enfrentamento dessa pandemia, e ela, né, veio trazendo muitas mudanças em pouco tempo e gerando muitos sentimentos que, se não tratados, né, se não acolhidos e identificados, acabam, sim, levando a um adoecimento da pessoa, né, independente de qual seja a profissão dela. Então, com a pandemia, nós iniciamos primeiro com o medo do desconhecido, né, não sabíamos exatamente a potencialidade dessa doença, até onde, né, isso iria impactar a nossa vida, e depois, né, com todos os acontecimentos, nós vimos que foram necessárias mudanças bruscas na nossa rotina, no nosso dia a dia, e a isso nos levou ao que nós conseguimos observar, que foi uma desorganização. Né? Então, num dia nós estávamos, né, nos direcionando até os nossos locais de trabalho, né, mantendo a nossa rotina enquanto professores, enquanto alunos, né, e de repente tivemos que nos adaptar num curtíssimo prazo para uma outra forma de trabalho, né? Por mais que nós já tivéssemos tido talvez algumas experiências nesse regime, né, em home office, ainda assim foi de uma forma muito diferenciada, né? Nós vimos que a pandemia
com o impacto que ela trouxe, né, na economia, na política, na saúde, né, o número de casos, né, que aumentou de uma forma imensa, né, gerou aí um outro momento, né, na pandemia, que depois de todo esse medo pelo desconhecido, essa desorganização com as mudanças bruscas, nós iniciamos num terceiro momento, né, que foi esse momento de perda, de luto, né, esse sentimento de impotência diante de fatores externos que estão além do nosso controle. Então, temos aí o adoecimento de muitos colegas pela perda de colegas de trabalho em virtude do coronavírus, assim como também colegas que tiveram, né, a vida muito impactada, infelizmente, pela morte de próprios familiares por causa do coronavírus. E, diante de todo esse cenário, né, dificultoso, caótico, ainda, né, essa instabilidade na área não só da saúde, mas principalmente no que nós vamos tratar aqui, que é a área da educação. Então, professores desde a educação, né, infantil até professores do ensino superior, das graduações, pós-graduações, né, mestrados, doutorados, se viram agora tendo que readaptar as suas aulas, tendo que pensar em novas estratégias para essas aulas, uma metodologia que, por mais que todos nós, né, em algum momento, utilizemos essa tecnologia, que é o computador, que é o celular, a internet, é bem diferente, né, nós utilizarmos, por exemplo, para participar de um grupo, né, num desses aplicativos que nós temos, do que nós mantermos, né, horas e horas de acesso para uma aula. E aí vimos que, antes da pandemia, muitos dos fatores estressantes que envolvem a nossa sociedade, que para questões de trabalho era o deslocamento até o local de trabalho, uma parcela, né, das pessoas, depois do horário de trabalho, se dirigirem para os seus ensinos técnicos, os seus ensinos de graduação. Agora, os elementos estressores estavam envolvidos a essa tecnologia. Então, o acesso à internet, a realmente aparelhos com uma tecnologia compatível para isso, e nós, professores, nos vimos numa situação muito difícil, né, que envolvia também ter que pensar em todos esses fatores que impactavam esse desenvolvimento das aulas, né? E nós podemos observar o quanto o contato, a proximidade, né, o olho no olho, que nós acabamos desenvolvendo essa relação, essa formação de vínculo de proximidade com os alunos foi importante. Principalmente se nós formos falar dos professores que trabalham diretamente com crianças, com adolescentes, nós sabemos o papel importantíssimo que esse convívio escolar tem impacto nesse desenvolvimento humano dessa criança, né? Então, o desenvolvimento dessas habilidades sociais que, sim, estão sendo impactadas por causa dessa mudança no formato das aulas, né? Então, tudo isso acaba sendo acumulado, né, para os professores terem que repensar, né? Então, a pandemia ela veio abalando as bases, né, de uma forma muito intensa, tal qual a experiência, né, da rã fervida, né, quando uma mudança brusca acontece de forma rápida, né, nós rapidamente identificamos, nos alertamos e corremos, né, ou nos adaptamos. Mas quando isso acontece, né, de uma forma mais lenta, nós temos, né, esse tempo para nos adaptar, e foi o que acabou não acontecendo, né, em virtude dessa pandemia que aconteceu de forma tão repentina e tão impactante, né? Opa, peraí, aconteceu alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? Ah, ok, obrigada. Então, a pandemia, né, acabou trazendo isso para todos nós, e hoje
nós temos que realmente repensar, né, os nossos processos de trabalho e principalmente repensar, né, em como, né, reestruturar esse nosso vínculo com os nossos alunos e principalmente, né, fortalecer essa comunidade da educação, que acaba sendo muito importante porque o adoecimento dos nossos colegas, dos professores, tem aumentado muito. Né, pesquisas da área vêm mostrando que a qualidade de vida, né, e outras comorbidades já apresentadas por esse professor acabaram apresentando, né, um quadro de piora. São situações que nós temos que ficar atentos, que acabam, lógico, se nós estamos nesse regime, né, em home office, a dificuldade de, até dentro do espaço da nossa casa, nos reorganizarmos, né, para o momento das nossas aulas, né, para o momento em que nós vamos construir os nossos materiais, né, estudar para nos prepararmos para as aulas, tudo isso fica difícil. Eu digo particularmente, eu tenho 2 filhos, um filho de 17 anos e um filho de 8. Então, ano passado, principalmente, com essa mudança, era uma reorganização tática dentro de casa, porque eu tinha que estar online ministrando aulas e cada um dos 2 tinha que ter um outro espaço também para assistir às suas aulas à distância. E isso gera, né, um estresse muito grande, não só nos alunos, mas também nos professores, que levam a fatores de adoecimento, né, psicoemocionais, que nós vemos desde uma depressão e ansiedade, até mesmo a síndrome de burnout, que acaba levando esse afastamento dos nossos colegas de seus postos de trabalho. Né? E aí, falando um pouquinho, qualificando um pouco o que são esses problemas, todos eles fazem parte de uma mesma área, né? Mas acabam tendo uma sintomatologia um pouco diferente, mas todas elas envolvem justamente essa dificuldade de adaptação a essas situações. Né? E é importante que nós saibamos identificar quando estamos começando a apresentar nessa dificuldade de adaptação, o surgimento desses problemas, para que nós possamos sim pedir ajuda. Né? O espaço que nós precisamos criar dentro das instituições de ensino, justamente com a escuta e o acolhimento desses profissionais e também desses alunos, né? Dependendo de qual é a estrutura organizacional dessas instituições, nós conseguimos observar que um excesso de cobranças tem sido feito a esses professores com questões que envolvem outras áreas, né, principalmente as áreas administrativas, né, além dessa parte toda acadêmica, por causa, né, de situações que envolvem essa parte financeira. Muitos alunos não têm conseguido arcar com seus estudos, isso tem impactado na receita dessas instituições e os professores acabam ficando como essa ponte entre as instituições e esses alunos, né? Então, é muito importante não só criar esses espaços, sim, para facilitar essa linha de escuta, mas também trazer um pouco mais dessa humanização para esse momento. Sim, é importante manter a viabilidade de uma empresa, é importante, sim, manter as receitas, mas se nós não atentarmos para, né, como eu brinco, né, a prataria da casa, que são os professores, a gente não tem, né, nenhuma empresa sem o recurso humano consegue se manter. Né, e os professores acabam sendo aí os mais atingidos, juntamente com os alunos, e precisam, sim, ter esse olhar de humanização, que é esse compartilhamento de todas essas dificuldades que alguns têm vivenciado com maior intensidade, outros com menor intensidade, mas que é a realidade de todos, né? Essa adaptação. E falando agora um pouco sobre essas possíveis doenças que vêm surgindo por causa de todo esse quadro de instabilidade, nós vemos que pessoas começam a apresentar problemas que envolvem, né, esses sintomas, né, a ansiedade existem vários tipos,
mas são esses sintomas em que a pessoa começa a sentir, né, esse sentimento de culpa, né, de não cumprimento, porque as tarefas são tantas e tudo tão acumulado, com tão pouco tempo, um gerenciamento que nós acabamos, não conseguimos ter por completo, de todas essas atividades que acabaram ficando além, né? É diferente nós estarmos no momento em sala de aula com esses alunos e no momento em que nós estamos, né, dentro da nossa casa, tendo que reorganizar todo esse espaço com as outras pessoas que convivem conosco, né, para iniciar essas aulas, né? Então, o excesso de burocratização também é um fator que acaba levando essa ansiedade, né? Hoje nós temos sempre muitos relatórios para preencher, temos que ter um controle maior do acesso desses alunos, caso esse acesso não aconteça, né, ter que buscar informações, enfim, né, cada instituição tem aí suas ferramentas e seus recursos para lidar com esse novo modelo de ensino, e isso, né, acaba gerando em todos nós, professores, né, esse sentimento de que nós estamos sempre atrasados, de que nós nunca conseguimos cumprir essas metas, e isso acaba atrapalhando o nosso sono, né, isso é um sinal que é recorrente nas pessoas que começam a desenvolver esse quadro de ansiedade, então já acabam dormindo muito tarde, e no momento em que, né, estão dormindo, repentinamente acordam, né, durante a noite, durante a madrugada, pensando, né, em todas as atividades, preocupado com as atividades que tem que realizar no dia seguinte, também sintomas, né, sinais e sintomas que acabam envolvendo a questão da alimentação, né, então toda essa ansiedade, né, todo esse nervosismo, né, essa intensidade que nós acabamos submetendo a nossa mente, o nosso corpo para cumprir todas aquelas muitas e muitas tarefas, então acabamos, né, nos alimentando de uma forma excessiva, né, e além de uma forma excessiva, né, desregulada, né, com foco em determinados alimentos, que acaba depois impactando em outros problemas clínicos, caso esse professor já apresente alguma comorbidade, né. Também temos um impacto muito grande na questão da libido, na questão da autoestima. Então, são sinais e sintomas que a pessoa, né, tem que ficar atenta, né, fica extremamente irritadiça, né, com poucas situações pequenas, mas isso, né, deixa a pessoa extremamente reativa dentro da sua própria casa, com seus familiares, ou mesmo com colegas de trabalho, né, ao longo de reuniões em que são expostas, né, metas a serem cumpridas, objetivos, entre outros. Um outro problema relacionado a esses problemas psicoemocionais da parte da depressão, também temos diferentes tipos de depressão, mas esse professor ele chega realmente àquele ponto em que o sentimento de tristeza, o sentimento de desesperança começa a se instalar de uma forma mais intensa. Então, nós vemos que as pessoas que acabam desenvolvendo esse quadro de depressão, né, começam realmente a perder a sua energia, não se sentem mais, né, motivados para realizar as suas atividades. Então, cumpre, né, é bom desconstruir essa visão de que a pessoa com quadro de depressão é aquela pessoa, né, que não toma banho, não fala com ninguém, está extremamente emagrecida e fica deitado na cama numa posição fetal. Isso sim, existem em alguns casos, mas são casos já de longo prazo muito intensos, mas a pessoa, mesmo com quadro de depressão, ela está ali. Ela está ali, em alguns momentos ela ri com a família dela, em alguns momentos ela tem aquele contato social com seus amigos, né, pessoas dos seus círculos, realiza as suas atividades e pode estar até sorrindo nas fotos, né? Mas nós conseguimos observar e devemos nos auto-observar se estamos desenvolvendo realmente esse quadro de depressão,
quando nós, né, começamos a apresentar realmente essa apatia em relação a tudo, né? Então, se a gente puder focar só em uma única atividade, nós vamos focar. Se a gente puder ficar sentado no sofá, só vendo, né, uma determinada plataforma de filmes, nós vamos. Nós podemos sentar no nosso quarto, né, e ficar só jogando videogame, a gente vai só jogar videogame. Se eu posso ficar, né, só num determinado local, né, comendo aquele determinado alimento que eu gosto, é assim que eu vou ficar, né? Eu vou procrastinando muito das minhas atividades. Isso já são sinais, né, de que essa nossa dificuldade de adaptação à situação pode levar a um quadro de depressão. E dentro desse campo, né, desse espectro da ansiedade e da depressão, nós temos um extremo, que é a síndrome de burnout, que é esse esgotamento psicoemocional, né, por completo. Então, a pessoa realmente chegou ao limite das suas tentativas de adaptação, do seu esforço, né? A pessoa realmente ela chega num quadro em que o adoecimento psicoemocional começa a impactar até mesmo no seu corpo físico. Então, a pessoa que realmente ela está totalmente esgotada, ela não tem mais no momento ela não tem aquela capacidade, muitas das vezes até de interação, de conversa, né, um momento em que ela consiga se organizar para explicar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está incomodando, ela fica, né, vamos dizer assim, a flor da pele, né? Que é realmente, ela foi levada ao limite, ao extremo, né? Oscilou entre essa ansiedade em que há aquela tensão, depois para aqueles momentos em que há aquela perda de energia, aquela apatia, e dentro, né, dessa oscilação, ela pode chegar a esse extremo, né? E muitos são os colegas que, infelizmente, têm adoecido e desenvolvido essa síndrome, porque né, nós já estamos aí no segundo ano de pandemia, né, as cobranças são muitas, a instabilidade também permanece, além desse sentimento de medo, luto complicado, problemas financeiros, problemas dentro desse próprio convívio da família, e aí chega um próprio momento em que essa mente sucumbe, né? A própria pessoa não consegue ir além, né? Então, esse momento, essa dificuldade de lidar com as emoções, né? com essa perda, é algo que nós devemos sempre acolher, de forma alguma nós devemos, né, tentar simplificar a dor do outro, né, desmerecer a dor do outro, isso é importante, porque muitas das vezes o que nós conseguimos observar é que, como já há esse adoecimento, a própria pessoa não enxerga essa dificuldade que ela vem apresentando, né? Então, é sempre bom e importante, bem, independente de qual seja a personalidade da pessoa, né, essa sua forma de ser, de se relacionar, mas que essa pessoa, né, tenha essa autoobservação e mantenha a linha de diálogo com alguém, né, seja uma pessoa da sua família, seja um colega de trabalho. É importante nós criarmos esses espaços, esses momentos para nós compartilharmos todas essas dificuldades, né? Então, o acolher a partir dessa escuta é algo que vem se mostrando cada vez mais necessário e revela um problema que já há muito tempo tem se instalado dentro do dia a dia da nossa sociedade, que é o tempo, né, o uso do tempo de forma, né, melhor qualidade. Porque como nós estamos sempre com pressa, sempre com muitas atividades, muitas coisas a serem cumpridas, nós acabamos impondo um ritmo às pessoas que muitas das vezes não é o ritmo delas. Então, isso tanto quando nós falamos, né, dos nossos próprios colegas de trabalho, com o qual nós podemos aí construir projetos, né, termos atividades em comum, assim mesmo como nós estamos nos relacionando com os nossos alunos. Então, é importante que nós façamos uma reflexão, né, realmente nos olharmos o que é aquilo que mais nos incomoda nesse momento, qual é a maior dificuldade que nós estamos enfrentando, porque a pandemia, sim, né, como tudo na vida, em um momento vai, né, chegar ao fim, né?
A vida é feita desses ciclos que se iniciam e que se concluem, mas alguns dos aspectos que a pandemia deu maior visibilidade, né, dentro do convívio familiar, né, da forma com que as empresas se relacionam com os seus profissionais, né, a forma em que as pessoas realmente formam esses vínculos, essas trocas, né, em que parece até engraçado, né, como eu também sou da área da saúde enfermeira, é algo que nós falamos com mais frequência, mas se adequa bem a esse momento que nós estamos falando, né? Parece incrível nós termos que lembrar que somos seres humanos cuidando de humanos, né? Somos seres humanos convivendo e se relacionando com seres humanos. Então, a humanização, que é realmente, né, trabalhar com essa empatia, eu enxergo a partir da forma de ser do outro, a partir da perspectiva dele, né? Então, eu compreendo o porquê ele tem determinadas ações, determinadas atitudes, e aí, a partir desse melhor entendimento, nós conseguimos, sim, né, criar uma relação, uma comunicação mais efetiva, né, uma exposição real do problema para, sim, né, a partir da identificação da raiz desse problema, nós conseguimos, né, pensar em possíveis soluções, né? Então, isso é algo que agora estamos tendo a oportunidade de, mais uma vez, né, criar espaço e tempo para que seja feito. Porque nós vivemos numa sociedade em que a nossa sociedade, a nossa vida é baseada no trabalho. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, a primeira coisa que a maior parte da população define é o seu horário de trabalho. Então, eu vou trabalhar de tal horário a tal horário. As horas restantes do dia é que nós vamos pensar nas outras áreas da nossa vida. Então, o horário que eu não estou trabalhando é o horário que eu estou com a minha família, é o horário que talvez eu vá à academia, eu vá, né, a algum local, caso eu tenha, né, um credo, uma religião, ou é o que eu vou encontrar os meus amigos, eu vou realizar outras atividades, eu vou no mercado, eu vou numa padaria, mas o centro da nossa vida, da estrutura dentro da nossa sociedade é o trabalho. E o nosso trabalho foi diretamente impactado, né? E eu estou falando né, dos profissionais de educação, né, que estão trabalhando, tá, tendo todas essas adaptações. Mas quando nós estamos aprofundando essa situação, que pode ser realidade de muitos dos nossos alunos, que perderam os seus empregos, então isso acaba impactando a identidade até dessa pessoa, porque eu não tenho mais, né, aquilo que ocupa a maior parte do meu dia, aquilo que é o que garante o meu sustento da minha família, então a pessoa realmente fica muito abalada, né, na sua estrutura. Então, nós temos a oportunidade de, sim, de começarmos a construir, de fato, relações saudáveis, relações baseadas nesse processo de humanização que envolve, de fato, conhecer as pessoas, que envolve, de fato, nos conhecermos e, principalmente, trabalhar a escuta, né? Porque, mas a gente ouve muito, sim, ouvir né, dentro dessa seara que eu trago é diferente de escutar, né? Então, ter essa escuta sensível, principalmente os professores que lidam com as crianças, com os adolescentes, né? Então, quanto mais jovem é esse aluno, mais reflexo ele é do meio, porque ele ainda é um ser humano em desenvolvimento. Então, ele está sendo ensinado como ser, como se relacionar, como se comportar, e isso, né, tem realmente se tornado também um fator de muita preocupação para esses professores, né? Então, as realidades das crianças são muito diferentes dos adolescentes, ou os nossos alunos sendo já adultos no ensino superior, no ensino técnico, e nós, como professores, né, temos todas essas questões para repensar, para considerar, para reconstruir o processo de trabalho e a forma de trabalhar e educar, mas nós também estamos, né, vivenciando toda essa dificuldade. Se nós não estamos bem,
nós não temos condições, né, de ajudar outras pessoas que não estão bem. Então, é um processo que a pandemia nos dá, né, de também nos autoconhecer, de repensar e refletir algumas das nossas práticas, repensar nossos objetivos de vida, nosso papel dentro da nossa família, nosso papel dentro das instituições das quais nós fazemos parte. Nós precisamos realmente olhar para nós com esse olhar de acolhimento, né? Aceitar o que está acontecendo, né? E, lógico, tendo dificuldades dentro dessa adaptação, pedir ajuda. Nós temos instituições com trabalho conjunto com órgãos, né, conselhos profissionais que oferecem, tanto por telefone, né, o contato mesmo via WhatsApp, entre outros, né, para ter contato com esses profissionais de saúde, pedir a vida, o próprio Centro de Valorização da Vida, né, só a gente ligar 188, que funciona 24 horas, um atendimento gratuito, né, e sigiloso para a pessoa, né, que pode estar no momento, por exemplo, numa crise de ansiedade no meio da madrugada, né, e não quer falar com nenhuma pessoa da família, não quer preocupar, né, mas é necessário que, né, que seja acolhida, que tenha esse momento para ser escutada e orientada. Instituições de ensino superior federais também têm esse espaço, e claro, né, não posso deixar de falar do nosso próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, que tem aí os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né, basta nós buscarmos, mas rapidamente na internet a gente consegue essa informação mais próximo da nossa casa, em que nós vamos ali, né, passar por essa consulta de acolhimento e vamos poder ali expor, né, qual é a situação difícil que nós estamos vivendo, e vamos ter uma equipe multiprofissional que vai nos orientar, né, se realmente aquele espaço você tem né, o seu problema se adequa aos serviços que são oferecidos naquele espaço, ou a pessoa já é direcionada, né, para um outro cenário dentro dessa rede de saúde que nós temos, né? Então, é importante esse momento em que todos nós, alunos, professores, profissionais da área da administração e gestão dessas instituições de ensino, realmente criar esse espaço de troca de experiência, de compartilhamento de dificuldades, e tenhamos aí, principalmente, esse exercício da empatia, né, e da humanização dentro das nossas rotinas. Por mais que, mesmo que aos poucos, né, os olhos de uns, nós estamos voltando, né, às nossas atividades anteriores à pandemia, né, que é circular, né, voltar a essas atividades, pelo que nós viemos acompanhando dos cientistas, né, dos profissionais da área da saúde, né, todos esses cuidados ainda vão ser necessários por um tempo, até por causa da questão da vacinação da nossa população. Então, repensar, né, aproveitar esse momento para repensar todo esse nosso cotidiano, né, ter essa troca de boas práticas e estratégias de sucesso, né, que já mostraram aí bons frutos, é um excelente momento para nós, né, podemos, né, reconstruir e repensar conjuntamente, né, não esquecer que atrás daquela tela, né, ou daquele número, quando nós estamos ali numa chamada, existe uma pessoa, né, com seu universo único, né, com uma realidade que pode ser totalmente diferente da nossa, né? Então, como nós vemos as estratégias que são utilizadas na área da saúde para nós não nos tornarmos insensíveis, infelizmente, aos números, né, de pessoas falecidas em consequência do coronavírus, assim nós também devemos manter atenção e a esse cuidado, né, a não perder esse afeto, esse contato da humanização ao lidar com as pessoas, né? Então, existe ali uma pessoa que está, né, uma realidade que pode ser muito próxima da nossa, mas também pode ser uma realidade muito dura, muito difícil, de um luto complicado, de situações financeiras, e, claro, né, nós temos
a possibilidade de auxiliar essa pessoa, mas nós também não podemos adoecer, em virtude de todo essa preocupação e essa sobrecarga que acaba acontecendo. Então, olhar para nós mesmos, e pedir ajuda, sim, quando a gente não está mais conseguindo lidar, é muito importante nesse momento, porque senão nós vamos acabar adoecendo de uma forma que talvez acabe aí abrindo uma porta para outros problemas, né? E aí dentro desse contexto da nossa área da saúde, que já está complicado, né, isso se torna ainda mais complexo para essa pessoa. Eu não sei se alguém levantou a mão, eu vi alguma coisa aqui na minha tela. Se quiser fazer alguma pergunta agora. Vamos fazer sim, Paula. Nós selecionamos duas, inclusive, tá? Enviadas pelo público, então eu vou fazer a primeira, que seria qual a melhor forma de prevenir, então, essas doenças psicológicas? Então, a melhor forma primeiro a gente tem que fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão, né? Então, não existe pessoa melhor do que nós mesmos, né, para identificarmos aquilo que, né, como eu falo assim, a gente tem que acender a luz amarela, porque todos nós temos a nossa forma de ser, a nossa forma de lidar com os problemas, com as dificuldades, mas quando chega, né, esse momento em que nós temos já aquela forma habitual de enfrentamento, mas isso já está impactando outras áreas da nossa vida, a gente tem que acender uma luz amarela, que algum problema há. E com isso eu quero dizer a pessoa começa a observar que agora ela tem problemas para dormir, ela precisa tomar uma medicação para dormir, ou ela tem dificuldade para dormir, ou então, como o exemplo que eu dei, ela acorda no meio da noite, né, com aquela tensão, pensando em todas as coisas, ou então no convívio com familiares, com amigos, ela nota que ela tem se tornado uma pessoa talvez mais ríspida, mais reativa, né? Então, são situações que nós devemos observar de que nós não estamos mais, né, o nosso corpo é um corpo extremamente inteligente, né, ele vai trabalhando com essas adaptações, mas tudo tem um limite, né, nosso corpo também pode assimilar uma máquina, assim como uma máquina também precisa de manutenção e repouso, nós também precisamos. Então, a primeira estratégia é nós pararmos e nos autoconhecermos. Eu sei que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consigo lidar com a frustração, né? Planejei o meu dia, não consegui resolver tudo naquele dia, até fico chateada, mas, né, me reorganizo para no dia seguinte tentar dar conta, é um exemplo. Agora, se eu observo que agora, né, eu não consigo completar minha tarefa de atividades do dia, eu vou dormir extremamente irritada, ou eu não consigo dormir, ou eu explodo com meu filho, eu brigo, né, com um cachorro. Então, esse, né, é acender a luz amarela, e aí o que nós devemos fazer depois de identificar esse problema, né, identificar que algo é errado? Qual é o foco? O que tem ali realmente sido o gatilho para aquilo? O gatilho é porque eu realmente estou nesse excesso de atividades, o gatilho é porque a minha dinâmica familiar está muito conturbada, eu não estou conseguindo dar conta das atividades do trabalho, com as minhas atividades de casa, né? A pessoa deve buscar, tentar, né, identificar qual é o problema. Porque muitas das vezes é uma questão realmente da gente pegar e saber organizar, pedir essa ajuda em casa, né? Eu digo que é o meu exemplo com um adolescente, com criança, com cachorro, falo, gente, eu preciso de ajuda, agora mesmo, para poder estar aqui na palestra com vocês, teve toda uma mudança, uma logística dentro de casa, né? Eu falei, silêncio absoluto, desapareçam todos, porque eu tenho que, né, entrar ao vivo. Então, tentar, né, se for algo em que é possível, sim, pedir essa contribuição da sua família, das pessoas com você convive, né, é uma das estratégias. Se for algo relacionado ao trabalho, então, é um pouco do que eu falei, né, é muito bom esse momento também, porque nos oportuniza criar esses espaços, para nós humanizarmos esses serviços, repensarmos esses processos dentro da organização, para a gente não se limitar somente ao cumprimento de metas, né? A gente acaba despersonalizando as pessoas, transformando elas somente num número.
né? Então, se é algo que envolve um excesso de atividades, então a gente reorganizar as nossas atividades em termos de prioridade, e se for algo que realmente assim é mais estrutural, nós conversarmos com, né, colegas que estão passando pelas situações similares e levantarmos essa questão dentro dos nossos serviços, né? Todos nós vamos ganhar realmente, né, repensando esses processos, né, e tornando um pouco mais fácil, né, menos impositivo, menos desgastante essas atividades que nós temos que cumprir. E caso seja algo que acaba impactando muito em termos até clínicos, vamos dizer assim, você observa que você está com fortes dores de cabeça, você sente que você está tendo toda hora, né, aquele pico com a pressão alta, entre outros, né, busque um profissional de saúde, né, então, que vai poder fazer essa correta identificação, se você já tem alguma outra comorbidade, né, a fazer uma avaliação, né, talvez fazer alguma troca das medicações, caso você já faça uso, mas o importante é nós acolhermos isso, acolhermos não é jogar para debaixo do tapete, né, amanhã eu resolvo, né, não, dá mais um jeitinho aqui, depois eu resolvo, porque chega um momento em que realmente as pessoas são diferentes, algumas logo já adoecem, outras vão se mantendo ao extremo, mas também quando elas, né, caem, elas acabam adoecendo de uma vez só, com muita intensidade. Então, é importante, né, como eu brinco sempre, nós podemos trocar de parceiro, de carro, de casa, mas a gente não pode trocar de corpo. Então, é importante a gente sempre tomar muito cuidado, né, com a nossa saúde, porque é a única casa que a gente não consegue trocar. Perfeito, Paula. Bom, a segunda pergunta você acabou respondendo um pouco, mas acho que é interessante reforçar. Então, ao menor sinal de depressão, de ansiedade e da síndrome de burnout, o que fazer? Então, a pessoa identificando que ela tem qualquer um desses problemas, né, lógico que a orientação é que a pessoa busque ajuda, mas as pessoas são diferentes, né, muitas tentam resolver por si mesmas. Então, respeitando a individualidade de cada um, né, quais são as sugestões que nós damos? Primeiro, é sempre importante a pessoa ter um diário de saúde, né? Eu mesmo gosto muito de trabalhar com a escrita, né? Então, nós temos algumas pessoas que apresentam uma melhora do seu quadro com o que a gente chama de uma escrita catártica, que depois acaba evoluindo para uma escrita criativa, e com isso significa que a pessoa ela não consegue, né, não está mais conseguindo lidar com todos esses excessos de cobranças. Então, ela também não quer, né, pela forma de ser dela, descontar em ninguém. Então, qual é a sugestão que nós damos a ela? De que ela pegue um papel, né, uma caneta, lápis, e ela escreva. Ela coloque tudo para fora, tudo aquilo que ela está pensando, que ela está sentindo, que é uma forma, né, dela realmente, né, liberar tudo isso que acaba ficando acumulado, porque o que fica retido na nossa mente é questão de tempo de impactar e adoecer o nosso corpo físico, né? E aí a pessoa vai fazendo esse registro, que é o que a gente chama, né, desse diário de saúde, caso, logo que ela identifique, ela não queira compartilhar isso com uma outra pessoa. E nós vemos que, com o passar do tempo, a pessoa começa a sentir esse alívio, que ela acaba, né, não gera uma situação difícil no trabalho, nem dentro de casa, e consegue, né, liberar toda aquela emoção que fica ali retida com essa inabilidade momentânea que nós acabamos tendo com esse excesso de cobranças, essa instabilidade. E aí, com o passar do tempo, essa pessoa vê que ela evolui nessa escrita. Então, aquela escrita que é, né, de pegar, só falar tudo que está sentindo, ela começa agora, né, a observar uma escrita em que ela retoma, né, o que ela quer, quais são os objetivos, os propósitos, os sonhos dela, né? Mas, caso, como eu falei, isso já esteja impactando na forma com que você dorme, na forma com que você se alimenta, na forma com que você lida com a sua própria aparência, né, a sua autoestima, ou mesmo você se relacionar com a sua família, com o seu parceiro, né, busque um profissional de saúde. Então, até o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que eu dei o exemplo, então é simples, é só pegar 188, ligar, 24 horas, é online, é mantido esse sigilo e anonimato,
e ali você pode, né, expor, compartilhar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivenciando, e temos ali um profissional capacitado para te acolher, para te escutar e orientar, né? E outros, né, locais, né, e propostas e projetos que também são direcionados para a saúde dos profissionais de educação, tanto dos nossos conselhos profissionais, como também de instituições de ensino superior, associada ao serviço da SPA, da Psicologia Aplicada, para poder fazer essa escuta qualificada. Então, é sempre importante pedir essa ajuda. Perfeito, Paula. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas suas palavras, ok? Eu que agradeço. Um abraço a todos, né? E juntos vamos conseguir, sim, né, sobreviver a essa pandemia e, principalmente, né, repensando a nossa forma de lidar com o outro, a nossa forma de lidar com o mundo, né, vivendo uma vida de mais qualidade, mais paz, serenidade, principalmente essa ideia de coletividade, de comunidade, que eu acho que é tão importante, e foi o que a pandemia mais trouxe, né? Não basta eu pensar só em mim, né? Então, nós estamos em rede, interligados, então, tudo aquilo que nós fazemos impacta no todo. Eu acho que isso é o mais importante, e nós, profissionais da educação, né, temos aí na linha de frente dessa mudança de pensamento, de maior cidadania, civilidade, para as gerações futuras. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus. Obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao final de nosso Fórum da Educação. Adorei estar aqui com vocês hoje.